Esta manhã nós vamos, hoje nós vamos começar uma série de lições, sermões sobre este tema, a mesa da fé. Diga lá comigo, a mesa da fé. Hoje vamos falar de uma maneira mais genérica e depois vamos falar sobre a questão do pão, depois sobre a questão do cálice e depois sobre uma coisa que falta aqui, que é uma vela, que é a questão do azeite. E vamos continuar a falar sobre o tema da fé. Nós falámos sobre fé no mês passado e vamos continuar a falar sobre fé, a mesa da fé. Eu vou pedir à Sérgio para chegar ali resultados dos meus trabalhos manuais. Já vou explicar o que é que isto significa. Se eu que fiz, não seriam. Faz conta que é uma mesa de criança. E eu gostaria de começar por vos contar uma história de missões muito interessante. Então a história diz o seguinte: Daudi, é o nome do senhor, morava numa aldeia da África Oriental, com a mulher e a filha, que andava doente, mas os curandeiros não conseguiam curar. Daudi tinha aprendido o ofício de carpinteiro com o seu pai e um dia recebeu uma encomenda de um vizinho novo, estrangeiro, que era para fazer uma mesa em miniatura, em madeira, era carpinteiro, uma mesa em miniatura, para ser colocada num móvel, sobre um móvel. E o estrangeiro pediu para talhar em cada perna da mesa uma frase diferente, em língua desconhecida para o Daudi. E no tampo, apenas uma palavra também. O carpinteiro ficou muito curioso em saber que palavras eram aquelas, mas não teve coragem de perguntar. Uma semana depois de concluir o trabalho, nesse período, trabalhou poucas horas, depois teve que levar a menina, a filha, ao curandeiro mais do que uma vez, porque ela andava doente. Quando o cliente lá chegou, o tal estrangeiro ficou maravilhado, gostou muito daquela mesa de madeira, que era um bocadinho diferente desta aqui de cartão, e pagou até mais do que tinha combinado e saiu com a mesinha. E o carpinteiro continuou sem coragem de perguntar que palavras eram aquelas. Era tudo em estrangeiro. Mas de repente ouviu os passos da filha a correr atrás do cliente cá fora. "Senhor, espere", diz ela. Gritou ela. "Não me pode dizer o que está escrito nessa mesa de bonecas?" O homem sorriu e baixou-se para falar com a criança, enquanto Daudi, o pai da menina, observava lá de dentro pela janela da oficina. E o homem disse: "Olha, apesar de parecer que é uma mesa de bonecas, mas não é." E a menina disse: "Pois, é tão pequena que o senhor não vai conseguir comer nisso, não é? Comer nessa mesa." É verdade, sou muito grande para ela. Esta mesa é só um objeto para não me deixar esquecer de algo muito importante que aprendi. Eu chamo-lhe a mesa da fé. Então, está aqui escrito: fé. A mesa da fé. Para não me esquecer tudo, eu chamo-lhe a mesa da fé, pois em cada perna estão escritas as seguintes frases: Ele existe, porque eu preciso me lembrar que não estamos sozinhos neste mundo, pois existe um ser que o criou. Noutra perna diz: Ele vê, porque eu preciso crer que, além de existir e nos criar, este ser, que é Deus, pode nos ver tanto no monte mais alto como no vale mais profundo. Na outra perna está escrito: Ele ama. Eu preciso crer também que, além de existir e nos ver, este Criador não é indiferente. Preciso crer que Ele tem planos de amor e paz para nós. E na outra perna da mesa está escrito: Ele cuida. Pois preciso crer que, além de existir, nos ver e nos amar, Ele age em nosso favor, movendo pessoas e circunstâncias pelo seu amor. Como vocês podem ver, está aqui escrito: Ele existe, Ele ama, Ele cuida, Ele vê, e no tampo, fé. E a menina perguntou: e esse ser é Deus?
E o homem disse, bom, o estrangeiro disse, sim, o Deus único criou todas as coisas. E a menina perguntou, entendi, mas que palavra é essa no tampo da mesa, que ele ainda não tinha dito? E ele disse, é a palavra fé, pois a minha fé está apoiada nestas 4 afirmações. A minha fé apoia-se nestas 4 coisas. Ele existe, ele vê, ele ama e ele cuida. E diz a menina, pronto, já matei a minha curiosidade e pronto. E dentro da oficina o pai susteve uma gargalhada, não é? Porque a menina foi tão ousada que foi atrás do homem perguntar, mas o que é que isto quer dizer? Coisa que ele não teve coragem para fazer. O estrangeiro passou a mão na cabeça da menina e levantou-se para partir quando a menina perguntou, e o senhor trabalha com o quê? Ele disse, eu sou médico, sou pediatra, trato de crianças como tu. E a menina disse, então o senhor pode cuidar de mim. Pois eu estou doente e ninguém descobre o que eu tenho. Ela tinha andado nos curandeiros há não sei quanto tempo. Ninguém descobre o que eu tenho. Eu já sei que o senhor existe, que o senhor me pode ver, agora só preciso saber se me vai amar e cuidar de mim. E o estrangeiro baixou-se de novo enquanto o pai da menina fechava os olhos, cheios de lágrimas. Mas é claro que te amo e vou cuidar de ti. Este Deus que nos ama também me ensinou que devo amar todas as pessoas e ser as mãos dele aqui neste mundo. Amém? Amém. É uma história fantástica. A fé daquele homem está baseada naquelas 4 afirmações. Ele existe, ele vê, ele ama e ele cuida. Em que é que está baseada a tua fé? De facto, há quem não creia que Deus existe. Conta-se isto hoje, é mais uma história, como o preço da primeira, mas não há mais histórias. Não se habituem mal que eu não sou contador de histórias. Mas vocês já conhecem aquela história do homem que foi ao barbeiro e no barbeiro é uma espécie de um confessionário, como os cabeleireiros das senhoras, não é? Onde as pessoas falam tudo e mais alguma coisa. E acabaram por falar sobre a sociedade, sobre a injustiça, sobre a pobreza e sobre Deus. E diz o barbeiro assim, eu acho que Deus não existe. Porquê que você diz isso? Diz o cliente. Porque se Deus existisse, porque é que há tanta pobreza, tanta guerra, tanta fome, tanta miséria, tanto mal no mundo? E o homem não sabia bem o que é que lhe havia de responder. E então o homem saiu cá para fora, quando acabou, pagou, estava a ver cá para fora, e logo à porta estava um pedinte, andrajoso, todo roto, maltrapilho, com a barba e o cabelo até sei lá onde, e ele encheu-se de coragem, voltou a entrar na barbearia e disse assim ao homem, ao barbeiro, olha meu amigo, sabe uma coisa? Os barbeiros não existem. Então, mas porquê? Porque se houvessem barbeiros não havia gente como este homem está aqui à porta, com as barbas assim, com o cabelo assado, não sei quem. E o barbeiro disse, pois, os barbeiros existem, eu sou barbeiro, só que ele não vem ter comigo. Ora aí está. O mal existe porque Deus existe, mas as pessoas não o procuram, por isso é que há tanta falta de amor, tanta dor, tanto sofrimento no mundo. Amém? Amém? Nós não podemos deduzir se Deus existe ou não pelo mal que há no mundo, porque há uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós temos liberdade para fazer o bem ou o mal. Temos liberdade para escolher. Deus deu-nos essa liberdade. Deus quis tratar-nos como adultos, não como crianças, super vigiadas, sempre vigiadas, presas por uma corda à perna da mesa para não fazermos asneiras. Não. Deus quis nos dar liberdade. Deus pôs em nós, no nosso coração, a necessidade da comunhão com Ele. E depois libertou-nos para nós descobrirmos este encontro com Deus. E uns querem descobrir, outros não querem. E daí o resultado que nós temos no mundo. Mas sabe uma coisa sobre a questão da existência de Deus? No mundo antigo não havia Deus. No mundo antigo toda a gente queria em divindades, em deuses. Cada povo tinha os seus deuses, lá à sua maneira, não havia Deus. O problema era outro. O problema é que eles achavam que os seus deuses, os deuses étnicos, os deuses do seu povo, eram sempre melhores que os deuses dos outros, que os deuses do vizinho. E foi isto que aconteceu também com o povo de Israel, por exemplo, com o rei do Egito, com o faraó no Egito. Na altura do Êxodo, nós verificámos isso.
Já tinha havido a história da vara de Arão, na presença, quando Arão foi com Moisés, à presença do faraó, pedir para o povo sair, para ir sair daquela terra estranha, onde estava escravizado e não podia adorar a Deus, porque era uma terra de deuses estranhos, e para ir para lá. E eles não deixou, e vieram as pragas, e só com a última praga é que ele permitiu que eles fossem, e mesmo assim ainda mandou a cavalaria atrás deles. Depois. Ou seja, o rei do Egito não acreditou no poder do Deus daquele povo, do Deus dos hebreus, do Deus do antigo Israel. Ele não acreditou. Ele achava que os seus deuses eram mais poderosos. O problema antigamente era esse. Hoje há Deus, antigamente não havia. No mundo antigo não havia. A mesma coisa sucedeu quando um dia em Samaria o rei Acabe foi buscar uma mulher estrangeira chamada Jezabel. E ela trouxe com ela nada mais, nada menos do que 400 sacerdotes de Baal, o deus lá cirofenício da sua terra, e pôs o povo de Samaria a adorar os seus deuses. E até que Elias, o servo de Deus, ele fez um desafio. Então vamos fazer no Monte Carmelo, vamos fazer ali no cimo do monte, vamos fazer ali um altar, pomos lá um animal, e depois a carcaça do animal, e depois vamos ver quem é que é o Deus verdadeiro. E encheu-se de coragem e fez esse desafio, e nós conhecemos todos a história, como os 400 profetas de Baal gritavam, retalhavam-se, arrancavam os cabelos, cortavam-se com facas, a invocar o seu Deus, Deus Baal, para que viesse fogo do céu, mas não veio fogo nenhum. E quando Elias entrou em cena, ele não gritou, ele não arrancou os cabelos, ele não se retalhou com facas, ele falou normalmente, porque Deus não é surdo. Há pessoas que pensam que Deus é surdo. Deus não é surdo. Amém? E falou normalmente e disse ao Senhor, mostra quem tu és. E veio fogo do céu e consumiu aquela carcaça. E os sacerdotes de Baal tiveram que fugir. Porque antigamente não era como hoje. Os falsos profetas hoje andam por aí. Mas na altura, um falso profeta, ele corria perigo de morte. Se ele dissesse alguma coisa que Deus não confirmasse, ele morria. Limpavam-lhe o sebo. Era assim que funcionava. E eles tiveram que fugir. Deus existe. Amém? Hoje há muita gente que não crê nisto. Porque o mundo está cheio de materialismo, está cheio de uma ideologia de autossuficiência, o homem está posto no centro do universo, no centro das coisas, mas se tu quiseres ter fé, a tua fé tem que estar baseada, uma das pernas é esta da mesa da fé. Ele existe. Amém? Mas há quem crê que Deus existe, mas acha que Ele é cego. Também estas pessoas creem que Deus existe, mas pensam que Ele é cego. Pensam que Ele não vê. Lá em Êxodo 16 temos a história daqueles que, quando o povo depois saiu para o deserto, Deus alimentou através do maná que vinha do céu. E as orientações que Deus deu a Moisés foi: vocês de manhã, pela manhã, com o orvalho vai cair nem sabem como é que é dizer o que era aquilo, mas eram uns pedaços de alguma coisa que vinha do céu e que eles podiam comer. E portanto recolham apenas para o dia que vocês estão. E no dia seguinte eu mandarei de novo o maná do céu, e assim todos os dias eu irei mandar. E houve uns chicos espertos que fizeram o quê? Arrebanharam o mais que puderam, comeram e o resto guardaram na tenda e pensaram assim: se amanhã Deus estiver distraído e não mandar o maná, eu já tenho para amanhã, os outros passam fome. Claro que depois aquilo, quando for lá no dia seguinte, estava cheio de bicho. E Deus quis ensinar logo desde o princípio ao seu povo, mesmo na circunstância do deserto, nos anos do deserto, quis ensinar-lhes esta coisa que mais tarde Jesus ensinou aos discípulos: pedir o pão de cada dia. Isto é, confiar na fidelidade de Deus. Eu não estou a dizer que é mau fazer algumas economias, não é? Também há pessoas que aquilo que recebem num dia gastam o mais depressa possível, pois não andam aflitos, não é? Não estou a dizer isso, não estou a dizer que haja uma boa administração, que o cristão não deva ter uma boa administração sobre as suas finanças, não faça uma boa economia da sua casa. Pelo contrário, acho que sim. Mas nós temos que confiar em Deus a cada dia, isto é, depender dEle.
e não depender das circunstâncias. Amém? E portanto aqueles amigos acharam que Deus era cego, porque Deus disse não guardem, e eles guardaram. Claro, depois estava cheio de bicho e não puderam comer. Temos um outro exemplo de alguém que achava que Deus era cego. E neste caso é mais grave, porque era alguém que servia diretamente um profeta. Um homem que falava os oráculos de Deus. Um homem que falava ao povo em nome de Deus. Era o servo de Eliseu, um fulano chamado Geazi. Um dia veio um general da Síria, o Naamã, que tinha lepra. E ele lá na sua terra tinha uma menina, uma jovem, exilada, que servia na sua casa e que se compadeceu do seu senhor. E disse, olha, se ele fosse à minha terra falar com o profeta do Senhor, certamente que ele seria curado. E ele, a princípio, Naamã não acreditou. Ele disse, eu tenho aqui rios tão bons, vou agora me banhar naquele rio Jordão, que me presta para nada, está tudo sujo. Mas depois ele pensou, bom, também não perco nada. Mal por mal, o que é que eu posso perder? Fico sujo, tomo um banho e pronto, não faz mal. Então vou. E foi. E o profeta mandou aquele homem mergulhar 7 vezes no Jordão. E Naamã obedeceu à voz de Deus pela boca do profeta. E à 7ª vez, quando se levantou das águas, ele estava completamente limpo da lepra. Entretanto, Naamã era um general, um homem importante, relevante na sua terra, e ele tinha vindo carregado com um séquito, e tinha vindo carregado com pedras preciosas, com prata, com vestidos, com tecidos finíssimos, o melhor que havia para poder galardoar o profeta. E no final foi ter com ele e disse, olha, está aqui isto tudo que eu trouxe para... E o profeta disse, não, eu sou servo de Deus, não preciso nada dessas coisas, obrigado, leva a mesma, não leves a mal, mas é assim. E foi-se embora. Quando o homem ia no caminho, o bom do Geazi, chico esperto, há sempre chicos espertos nesta história, foi atrás deles, olha, o meu profeta, o meu senhor, o Eliseu, afinal pensou melhor, diz que afinal podes entregar essas coisas e tal. E o homem, está bem, toma lá. Pensando ele ficar rico à conta do Eliseu, à conta do profeta, através de uma mentira. Porquê? Porque Geazi sabia que Deus existe. Ele viu Deus intervir no corpo daquele homem, através da obediência àquilo que o profeta tinha dito, e ficar curado da lepra. Mas ele pensou que Deus era cego. Ele pensou que Deus não via. E Deus vê. E esta história acabou mal, que está lá em 2 Reis capítulo 5. Acabou mal porque Deus vê. E Deus castigou. E ele acabou por ficar com a lepra que era do nada. Bom, mas há quem saiba que Deus existe, quem sabe que Deus vê, mas não acredita que Deus o ama. Também há muita gente assim. É que a questão não é só crer que Deus existe. Há muitas outras questões aqui. E uma delas é esta. Há pessoas que creem que Deus vê, que Deus existe, mas não acreditam no amor de Deus. E eu acho que isso é uma das coisas que mais constrange o coração de Deus, é as pessoas não crerem no amor que Ele lhes tem. Não é? É como nós amarmos imensamente uma pessoa e a pessoa não acreditar no nosso amor, na nossa sinceridade, nos nossos sentimentos. Veja bem, Ló, um dia foi alvo de uma série de desgraças na sua vida, e aqueles que o rodeavam, os amigos, a mulher, a própria mulher, em vez de o encorajarem, em vez de o ajudarem a suportar a carga, em vez de reforçarem a sua fé, só o puseram para baixo. Disseram que a culpa era dele, filosofaram sobre Deus, etc. E a própria mulher de Ló chegou a dizer, olha, amaldiçoa a Deus e morre. Estas pessoas sabem que Deus existe, sabiam que Deus existe, que Deus os vê, mas não acreditaram no amor de Deus. E muitas vezes o que acontece é que nós temos essa ideia. Se acontece alguma coisa mal, foi Deus que me castigou. Não. Tenho dificuldade em compreender que Deus nos quer bem. Amém? Deus nos quer bem. Esta coisa de nós sermos amados é uma coisa muito séria. Por isso é que existe aquela história do mal me quer, vamos tirando folhas
Mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Por isso é que nós ouvimos tantas canções de amor, amor não correspondido. Por isso é que há tantas histórias na literatura mundial sobre, e portuguesa também, sobre amores não correspondidos, porque o amor é uma coisa que nós nunca sabemos se é verdade, se não é, ou por vezes não sabemos. E em relação a Deus também temos essa dúvida. E finalmente, há quem saiba que Deus ama, mas duvida que Ele cuide de si. Eu sei que Deus me ama, mas será que Deus cuida de mim? Quem ama, cuida. É ou não é? Quem ama, cuida. Quem ama, preocupa-se. Quem ama, quer o bem-estar do outro. E estas coisas não estão separadas, não estão dissociadas. Mas na cabeça de algumas pessoas estão. E sabe que no antigo Israel havia muito esta ideia. Os salmos estão cheios destas referências. Veja bem o salmista no Salmo 88, versículo 14, diz assim: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Senhor, por que escondes de mim a tua face? Este grito de o próprio Jesus, homem, na cruz, disse: Deus meu, por que me desamparaste? Da natureza humana é esta incerteza sobre os sentimentos dos outros. É esta incerteza sobre aquilo e também sobre Deus muitas vezes. Nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que Deus vê, tudo conhece, tudo sabe. Nós sabemos que Deus ama, mas isto para nós é assim uma coisa, é um chavão, não é? E quem frequenta a igreja sabe que isto na vida das pessoas pode se tornar um chavão. O amor de Deus pode se tornar um chavão. Está bem, Deus ama. Mas será que Deus cuida de mim? Será que Deus está a ver o meu sofrimento? Será que Deus está... compreende o que é que eu estou a sentir? Muitas vezes nós imaginamos Deus à nossa imagem. E quando falamos com uma pessoa e ela não nos entende, não entende os nossos sentimentos, quando estamos a partilhar alguma coisa mais íntima nossa e a outra pessoa não compreende, nós temos a sensação que aquela pessoa não está a entender o que é que nós estamos a sentir, nós pensamos que Deus é o mesmo. Não. Ele sabe tudo, Ele tudo conhece. Ele nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Ele nos conhecia e trabalhava para nós, diz a Bíblia, antes de termos sido concebidos sequer. E Ele tem planos de paz para nós. Portanto, não só Deus nos ama, como Deus cuida de nós. E é bom que nós tenhamos esta imagem na nossa mente, bem gravada. Deus ama. E é bom que a nossa fé esteja assente nestes 4 pilares. Por isso, aquele homem chamou a mesa da fé. E ele pôs em cima de um móvel aquela mesa de madeira que mandou fazer àquele carpinteiro africano. Porque ele não se podia esquecer que a fé dele, do homem, tinha que estar baseada nestas 4 verdades. Deus existe. Deus vê. Deus ama. Deus cuida. Amém? Vamos chegar em pé. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado porque Tu nos amas. Obrigado porque Tu existes, Senhor. E porque existes também na nossa vida, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu vês todas as coisas. Porque Tu nos amas. Porque Tu cuidas de nós. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Nós Te agradecemos, Senhor, pela fé que um dia nos tens dado, Senhor. E nós queremos reforçar esta fé, nós queremos aprofundar esta fé, nós queremos que esta fé, caminhar sobre esta fé, Senhor, e queremos que esta mesa da fé, com estas 4 pernas, com estas 4 declarações, ó Deus, seja a base da nossa vida, Senhor, verdadeiramente, que nós possamos caminhar contigo, não de uma maneira meramente religiosa, não de uma maneira meramente de tradição, Senhor, mas que verdadeiramente nós creiamos no fundo do nosso coração que Tu nos amas e cuidas de nós. Bendito seja o Teu nome. Nem sempre conhecemos os Teus caminhos, porque esses caminhos são mais altos do que os nossos caminhos, Senhor, mas sabemos que Tu nos amas e cuidas de nós. Sabemos que nesta hora Tu estás a ver a nossa condição, estás a ver a condição de cada um de nós, Senhor, estás a ver a situação de cada um de nós, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces a nossa mente,
Tu conheces a nossa casa, Tu conheces a nossa família, Tu conheces a nossa saúde, Tu conheces a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, o nosso trabalho, o nosso emprego. Senhor, Tu conheces os nossos relacionamentos, Tu conheces todas as coisas e Tu cuidas de nós. Por isso nós queremos pôr a nossa vida continuamente nas Tuas mãos, Senhor, crendo verdadeiramente, Senhor, no amor que Tu nos tens, Senhor, esse amor sacrificial que fez com que enviasse o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário e que hoje celebramos, Pai. Em nome de Jesus, que a nossa fé se reforce, que a nossa fé se aprofunde, que a nossa fé esteja apoiada nestas verdades espirituais, nestas realidades espirituais, Senhor, para a nossa edificação e para a nossa vitória, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Deus podem ser.